Hoje nós vamos falar sobre uma doença importante dentro da parasitologia, que é a malária. Uma das primeiras causas de morte por doença parasitária é a malária. O agente etiológico é um protozoário do gênero Plasmodium. A malária tem diversos outros nomes, como paludismo, impaludismo, febre palustre, maleita, cesão. Então, dependendo da região, ela é conhecida por esses diversos nomes. É uma doença tropical que mais causa problemas sociais e econômicos no mundo. Então, o parasita é do gênero Plasmodium, mas o vetor é um mosquito do gênero Anopheles, fêmea, infectado. É uma doença muito antiga. Esse nome malária devido a pensar-se que era uma doença causada por mau ar, por febre do Nilo, né? Por problemas no ar. Aí chegou esse pesquisador, o Charles Laveran, em 1890, e ele conseguiu detectar diferentes formas no sangue de um paciente, e daí sim conseguiu-se descobrir todas as formas de transmissão e ciclo desse parasita. É uma doença, então, que tem uma distribuição ampla, principalmente nos países de clima tropical, na África, na Ásia e Américas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, metade da população vive em área de risco. A incidência varia de 300 a 500 milhões de casos por ano e 1,5 a 2,7 milhões de mortes, principalmente num grupo de risco, que são as crianças com idade inferior a 5 anos. No Brasil, ocorre anualmente 300 a 500 mil casos de malária por ano, sendo que a espécie mais prevalente é Plasmodium vivax. 80% dos casos de malária no Brasil, que ocorrem principalmente na Amazônia, nos estados do Pará e Amazonas, é Plasmodium vivax. Então, o agente etiológico, as espécies que nós temos é Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae no Brasil, e na África nós temos também o Plasmodium ovale. O vetor é um mosquito do gênero Anopheles, que tem nomes populares como mosquito prego, carapanã. Esse mosquito é importante porque é nele que ocorre a reprodução sexuada, então ele é o hospedeiro definitivo da malária, e o homem é o portador dos gametócitos, então o homem é o hospedeiro intermediário. A espécie mais conhecida no Brasil é o Anopheles darlingi, ou darling. Aqui, então, quando a fêmea vai fazer o hematofagismo, se ela estiver infectada, ela vai introduzir uma forma na corrente sanguínea do homem, chamado de esporozoíta ou esporozoíto. Essa forma permanece muito pouco tempo na corrente sanguínea e ela vai se dirigir ao fígado. As formas que nós podemos encontrar na corrente sanguínea do homem são essas aqui que vocês estão vendo, tanto do Plasmodium falciparum quanto do Plasmodium vivax. Então, ocorrem diferentes diferenciações morfológicas desse parasita dentro das hemácias. No ciclo, quando a fêmea ela pica o homem, se ela estiver infectada, ela vai introduzir a forma de esporozoíto. Essa forma, então, como eu disse, vai para o fígado, penetra dentro dos hepatócitos e ocorre uma diferenciação, formando o que a gente chama de merozoítos. Então, uma célula do fígado cheia de merozoítos recebe o nome de esquizonte maduro. Ocorre a ruptura desse esquizonte e a liberação desses merozoítos, que chamamos de merozoítos teciduais. Esse ciclo no fígado é chamado de ciclo tissular, ou ciclo exeritrocítico, ou ciclo exeritrocitário. Não é o responsável pela doença malária, pela patogenia da doença. Após isso, os merozoítos, eles vão para a corrente sanguínea e aí sim começa o ciclo eritrocítico ou o ciclo eritrocitário, que é o responsável pela patogenia da malária. Esse merozoíto penetra dentro de hemácias e ocorre diferentes morfologias dentro da hemácia. Então, o trofozoíto, a princípio, é chamado de trofozoíto jovem,
Aí ele começa a crescer às custas da hemoglobina e forma-se o que a gente chama de trofozoito maduro. Começa a ocorrer divisão de núcleo e formar os merozoítos. Então, aqui também uma hemácia cheia de merozoítos passa a se chamar esquizonte maduro ou meronte ou rosácea. Ocorre a esquizogonia sanguínea, ou seja, a ruptura dessa hemácia e a liberação desses merozoítos. Esses merozoítos podem penetrar em novas hemácias e fazer novos ciclos eritrocíticos. E ele, depois aí também de umas 9 gerações, ele entra em hemácias novamente e forma o que chamamos de gametócitos. Macrogametócitos, que é o gameta feminino, e microgametócitos, que é o gameta masculino. Até essa fase ocorre no homem. Então, o homem tem reproduções assexuadas, por isso que o homem é o hospedeiro intermediário da malária. Quando o mosquito ele vai ingerir o sangue desse homem, ele ingere todas as formas presentes no sangue, mas só os microgametócitos e os macrogametócitos que continuam a diferenciação no tubo digestório do mosquito. Então, o microgametócito vai dar origem ao gameta masculino por um processo de desflagelação e o macrogametócito vai dar origem ao macrogameta, que é o gameta feminino. Aqui também o macrogameta, ou gameta feminino, é imóvel e o microgameta, ou gameta masculino, é móvel. Então, ele vai se movimentar e vai fecundar o gameta feminino, dando origem a uma estrutura chamada de oocineto. O oocineto é móvel, então ele vai dar origem ao oocisto, que vai para as glândulas salivares do mosquito, repleto de esporozoítos. Ocorre a ruptura do oocisto e a liberação dos esporozoítos nas glândulas salivares do mosquito, e fecha o ciclo. Então, a transmissão vetorial através da picada do mosquito é que tem importância na cadeia epidemiológica, mas também nós temos transmissão congênita, transfusional, transplantes de órgãos e também acidentes de laboratório. Em termos de patogenia, o ciclo eritrocítico é que é então responsável pela manifestação clínica e patogenia da malária. As diferentes formas clínicas da malária estão sendo envolvidas devido à destruição de eritrócitos parasitados, também destruição de eritrócitos sensibilizados, a toxicidade resultante da liberação de citocinas. Ocorre um fenômeno que nós chamamos de marginação eritrocitária, principalmente ocorre na malária causada por Plasmodium falciparum, que é o sequestro de eritrócitos parasitados na rede capilar. Então, as hemácias, no caso da malária causada por Plasmodium falciparum, elas vão estar com a superfície alteradas, com algumas protuberâncias que a gente chama de quinobes. Então, essas hemácias, elas podem ser facilmente aderidas no endotélio capilar. E aí, esse fenômeno de marginação eritrocitária. E na malária causada por Plasmodium malariae também pode ocorrer a formação, então, de imunocomplexos de antígeno-anticorpo, portanto, que se depositam principalmente em glomérulos, correndo uma lesão capilar por essa deposição de imunocomplexos. Em termos, então, de gravidade, a gente tem o Plasmodium falciparum, que é causador da malária terçã maligna, e também podendo causar malária cerebral. Então, os índices de óbito por falciparum é sempre mais grave, e depois seguido por Plasmodium vivax, que é a terçã benigna, Plasmodium ovale, que nós não temos no Brasil, mas também terçã benigna, e Plasmodium malariae é a quartã benigna. Em termos de período de incubação, Plasmodium falciparum vai variar em torno aí de 12 dias, Vivax 14 dias, Plasmodium ovale também 14 dias e Plasmodium malariae 30 dias. Em termos de alguns fatores relacionados ao hospedeiro, como eu disse, as crianças com mais de 6 meses que moram em regiões endêmicas e menos de 5 anos são as mais vulneráveis, como também os adultos. Os idosos, né? E também
os imunodeprimidos teriam maior risco. As grávidas primíparas também, a primeira gestação, também seriam mais vulneráveis nas áreas endêmicas. Em termos de sintomas da malária, a gente vai depender da carga parasitária e da espécie do parasita. Então, o primeiro paroxismo malárico ou acesso malárico ou ataque malárico, a gente tem uma tríade de sintomas com calafrio, né? Existe um desequilíbrio de sódio, um aumento de potássio, então há um desequilíbrio eletrolítico que seria o responsável pelos calafrios da malária. Aí febre, uma febre alta, daí a pessoa começa a transpirar muito e sudorese. Outros sintomas, então, além da febre, mal-estar, cefaleia, vômito, pode ocorrer diarreia, hipoglicemia, insuficiência renal e convulsão. Então, depende muito da espécie envolvida. No caso do Plasmodium vivax, que é o agente da terção benigna, o ciclo febril, ou seja, as esquizogonias sanguíneas vão ser a cada 48 horas. Então, os acessos maláricos correspondem às esquizogonias sanguíneas. O Plasmodium falciparum, que é a terção maligna, também ocorre as esquizogonias sanguíneas, mas que se repetem no intervalo de 36 a 48 horas. E o Plasmodium malariae, que é a quartã, os acessos febris a cada 72 horas. O Plasmodium vivax, ele tem uma afinidade para parasitar principalmente os reticulócitos, que são as hemácias jovens. A quantidade de merozoítos que formam-se no esquizonte maduro vai variar de 14 a 24 merozoítos. As formas que são encontradas no sangue, principalmente, então, os merozoítos, os trofozoítos, as formas chamadas de pré-esquizontes, que é anterior ao esquizonte maduro, daí o esquizonte maduro propriamente dito, e os gametócitos. No caso do Plasmodium falciparum, ele tem uma afinidade maior para parasitar hemácias jovens e maduras. Aqui também, cada ciclo esquizogônico vai originar cerca de 36 merozoítos. Aqui, como eu disse, que pode ocorrer a marginação eritrocitária. Então, algumas formas que ficam mais aderidas nos vasos sanguíneos seriam os esquizontes, os merozoítos e os gametócitos. As formas encontradas no sangue, então também os trofozoítos, jovens e maduros, alguns esquizontes e gametócitos. O Plasmodium falciparum, que é o causador da terção maligna, então, que muitas vezes pode ser fatal, a pessoa vai ter diversos sintomas, principalmente a hipoglicemia, convulsão, as náuseas, vômitos, febre muito alta, icterícia e até distúrbios passageiros de consciência. Então, é a forma mais grave da malária. Aqui nesse fluxograma, vocês percebem que, no caso do falciparum, ocorre aquela formação lá dos quinobes, que são as protuberâncias na superfície das hemácias, podendo, então, ocorrer a aderência dessas hemácias no endotélio capilar. Esse fenômeno vai ocorrer, então, uma redução do fluxo sanguíneo, levando à anóxia e podendo, então, ocorrer lesões ou necroses em órgãos que seriam irrigados por esse vaso. Então, se for suprarrenal, o paciente vai ter choque, no cérebro entra coma, gastrointestinal, disenterias, no fígado, lesões, no pulmão, edema e nos rins, anúria. Em termos de metabolismo da hemoglobina, eu falei que o protozoário ele cresce às expensas da hemoglobina. Então, ocorre uma digestão da hemoglobina e o resultado dessa digestão é a formação de um pigmento malárico chamado hemozoína. Segundo os estudos, a hemozoína também estaria associada à febre, por ela ter substâncias pirogênicas, então o aumento da febre na malária, também levando a uma deficiência de ferro, né? E levando a anemia, anóxia e também lesões. As hemácias, então, que são parasitadas, ocorrendo a lise dessas hemácias, se for ocorrer, então, a nível de baço, o paciente vai ter esplenomegalia,
e lise de hemácias sensibilizadas ou normais que foram sensibilizadas. No caso da hemoglobina, a destruição da hemoglobina, então levando a hemoglobinemia e hemoglobinúria. A questão lá do antígeno, dos imunocomplexos, antígeno e anticorpo, formando imunocomplexos, também levando a lesões a nível de néfrons. O Plasmodium malariae, os parasitas, então, ele tem uma afinidade maior por hemácias maduras, né? Nos esquizontes, a formação de 6 a 12 esmerozoítos em cada ciclo, e as formas também encontradas no sangue periférico são os merozoítos, os trofozoítos, os pré-esquizontes, esquizontes e os gametócitos. No caso de malária não complicada, o paciente vai ter os acessos maláricos, né? Que, claro, como a destruição de hemácias, então ele vai ter uma debilidade física, náuseas e vômito. O baço é palpável, essa anemia é variável, depende da destruição, da quantidade de hemácias destruídas, e proteinúria, hipoalbuminemia, edema, e pode ocorrer infecções, principalmente a nível de néfrons, no caso do Plasmodium malariae, ocorrendo a síndrome nefrótica. Na malária grave e complicada, que ocorre principalmente em imunocomprometidos ou adultos não imunes, crianças e grávidas, é mais grave, né? Levando a alteração de nível de consciência, convulsões, insuficiência renal, anemia grave, disfunção hepática, distúrbio de coagulação, dificuldades respiratórias, há um desequilíbrio eletrolítico importante, colapso circulatório, hiperparasitemia e a forma grave, que é a malária cerebral, levando a óbito. Aqui esses dois termos aqui importantes, tipo recaída pode ocorrer no caso de Plasmodium vivax, devido ficar alguns corpos dormentes ainda no fígado, que chamamos de hipnozoítos. Então seriam corpos que ficam em dormência no fígado, e o paciente é tratado e depois de alguns meses, até 6 meses ou até 1, 2 anos depois, esses hipnozoítos começam novamente o ciclo e a pessoa volta a ter malária sem ter sido infectada novamente. E recrudescência também pode ocorrer devido a um tratamento não eficiente, e o ciclo ocorre de forma bem lenta e a pessoa volta a ter as esquizofrenias sanguíneas. Em termos de diagnóstico clínico, então, você vai ter que se prevalecer da anamnese e ver os sinais e sintomas clínicos desse paciente, e principalmente a origem desse paciente, se veio de região endêmica ou não. Em termos de exames laboratoriais, nós fazemos exames de sangue, ou camada delgada ou gota espessa. Então, é feita a punção digital, coletado o sangue em lâmina, e se for, então, gota espessa, você vai ler no mínimo 100 campos. É um método que você pode ser semi-quantitativo, saindo os laudos com quantidade de cruzes. 1 parasita por campo, 1 cruz, 2 parasitas, 2 a 20 parasitas por campo, e assim por diante. Aqui mais imagens desse parasita dentro de hemácias. Aqui é um esquizonte maduro, ou meronte rosácea, com os merozoítos, e o rompimento e esses merozoítos livres. Aqui é importante destacar na primeira imagem que ocorre só no Plasmodium falciparum hemácias poliparasitadas, ou seja, com mais de uma estrutura dentro da própria hemácia. Aqui onde tem as setinhas, à esquerda é um microgametócito, e do lado direito a setinha é um esquizonte maduro. Em termos de profilaxia, então tratamento desses infectados, proteção individual e coletiva, quem mora em regiões endêmicas, a telagem de janelas e portas, a aplicação de inseticidas. Nessas regiões endêmicas é costume ter mosquiteiros na cama, então esses mosquiteiros impregnados com inseticida.
Há necessidade do desenvolvimento de novos fármacos, principalmente para as falcíparo, já é resistente a alguns fármacos. O treinamento de pessoas que consigam detectar, fazer a leitura dessas lâminas com maior rapidez. A estruturação do sistema de saúde, com treinamentos, inclusive, de pessoas. E desenvolvimento de vacina, não existe uma vacina para malária. Os fármacos envolvidos, então, nós temos a quinina, que age sobre os trofozoítos, esquizontes e merozoítos, a cloroquina, que age sobre as formas sanguíneas, mas não age sobre os gametócitos do plasmódio falcíparo, a quinidina, que age sobre os esquizontes hepáticos e gametócitos, a primaquina, que age sobre as formas hepáticas e sanguíneas, a mefloquina, usada na profilaxia, e uma planta chamada de artemisinina, que também está sendo utilizada. Aqui é um quadro com os grupos etários e as drogas e as dosagens de cada medicamento, que vocês podem dar uma olhada, né, para reforçar aí o tratamento.